Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos aprender sobre a teoria de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é muito antiga, mas foi apresentada ao mundo por um matemático italiano chamado Leonardo Pisa. Ele descobriu a relação que funciona mais ou menos assim. O número 1 é o primeiro e segundo fator da sequência. Depois disso, os próximos elementos são formados pela soma dos seus antecessores. Então, 1 mais 1 é 2, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13. E assim vai se formando a sequência numérica. Até aí não passa de uma sequência numérica, mas o mais impressionante dessa organização é que o número dividido pelo seu antecessor sempre segue um padrão, algo em torno de 1,62. Esse quociente é encontrado nas proporções do corpo humano, nas pirâmides egípcias e em praticamente todos os elementos da natureza. Por isso, o nome Divina Proporção, que também pode ser usado no mercado financeiro. Agora você deve estar querendo saber como usar isso no mercado de ações. Bom, os caras que estudam o mercado financeiro perceberam que as tendências se movem em pivôs e que os números de Fibonacci são ótimos para desenhar suporte e resistências a partir desses pivôs. Por exemplo, quando uma ação está em um movimento de queda, essa tendência possui algumas paradas. Esse é o movimento de pivô. E tanto o preço desses pivôs quanto as próximas projeções de suporte podem ser encontradas usando as retrações de Fibonacci. E no caso de uma alta, a mesma coisa. O mercado sobe, cai um pouco e depois sobe mais forte. Isso nada mais é que o impulso e retração. E nós vamos projetar essas resistências a partir das retrações de Fibonacci. Então os números de Fibonacci vão nos dar projeções de suporte e resistências. Mas afinal, como é que a gente desenha isso no gráfico? Quando você insere essa ferramenta de desenho no seu gráfico, você vai ligar o maior topo ao menor fundo da tendência daquela ação, ou ao menor fundo até o maior topo. E automaticamente as retrações de Fibonacci vão sendo desenhadas para você. Simples assim, dá uma olhada no gráfico do euro-dólar que vai ficar bem fácil. Entre o período destacado, o preço do euro-USD sofreu uma forte tendência de baixa. Mas quando os preços se estabilizaram, os investidores que estavam de olho começaram a usar o Fibonacci para traçar qual seriam as prováveis resistências caso o ativo começasse a subir. Eles fizeram isso ligando a ferramenta retração de Fibonacci do topo mais alto da tendência ao fundo mais baixo. E surgiram várias linhas de resistências com porcentagens escritas. Essas retas com porcentagens são as retrações de Fibonacci que seguem aquela proporção que a gente aprendeu lá no começo e vão ser divididas em 5, 23,6, 38,2, 50,0, 61,8 e 76,4. Sabendo que o 100 e o 0 são os extremos. São essas retas que indicam as resistências da ação, ou seja, as barreiras de preço que vão ser difíceis de serem rompidas. Mas será que isso realmente dá certo? Dá uma olhada na continuação do exemplo quando o movimento de alta começou. Ele foi encontrando resistência justamente nos pontos indicados pelo Fibonacci. Primeiro no nível 38,2, depois no nível 50 e, por último, no último patamar de 76,4. Quando chegamos na última retração e a ação realmente parou de subir, revertendo a tendência para o movimento de queda. Dá uma olhada nesse exemplo. O preço estava em uma clara tendência de alta, mas os indicadores gráficos sinalizavam vendas, e os investidores que buscavam possíveis pontos de suporte usaram Fibonacci para fazer isso.
ligando o ponto mais alto da tendência ao ponto mais baixo. Daí então surgiram essas linhas que seriam os preços de suporte para a ação. E o Fibonacci realmente estava certo, porque o preço começou a cair até a sua última retração, que era a linha de 76,4. E ali encontrou um forte suporte, voltando a subir logo na sequência. Não esquece sempre que você deve ligar o topo ao fundo de uma tendência, um topo mais alto ao fundo mais baixo, ou o fundo mais baixo ao topo mais alto. Utilizando o Fibonacci, vão ser desenhadas 5 linhas, que vão representar os suportes e as resistências daquela ação. E caso a gente queira desenhar suporte ou resistências para pequenos movimentos, isso também é possível com a ferramenta de Fibonacci, por exemplo, em um time frame de 30 minutos. Um detalhe importante, alguns investidores utilizam as retrações de Fibonacci para definir o ciclo de uma tendência. Esse raciocínio funciona mais ou menos assim. Em um primeiro momento, no início da tendência, as ações sobem até o nível de 38,2, mas realizam rapidamente uma retração, formando o primeiro pivô de alta. Na sequência, as ações voltam a subir e chegam perto do nível 61,8 da retração de Fibonacci, quando o ativo realiza novamente o movimento de queda e cai para perto do nível de 50, formando outro pivô de alta. E em seguida vem mais um impulso que vai até o ponto de 100% e fecha o ciclo daquela tendência. Esse tipo de ciclo também pode ser desenhado para a tendência de baixa, mas é importante saber que antes de desenhá-las, precisamos de muito treino e atenção, porque por mais que elas tenham um alto índice de acerto, as retrações de Fibonacci e suas derivações não são infalíveis. E muitas vezes o mercado financeiro pode não seguir os movimentos de padrões. Por último, você ainda precisa saber de uma coisa. Muitos especialistas defendem que os pontos 61.8 e 38.2 são os mais importantes, porque eles remetem justamente àquela relação primária de 1,618. Mas não esquece de confirmar todos esses pontos com outros indicadores gráficos. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.